Caatinga de Sergipe, 1932. O sol de meio-dia não é apenas uma luz forte no céu, é um peso físico que esmaga os ombros e frita o juízo. O ar treme sobre a terra rachada, criando miragens que enganam até os olhos mais treinados. No meio desse cenário desolador, 40 homens da Força Volante, armados com o que havia de melhor na tecnologia militar da época, avançam com cautela. Eles estão suados, exaustos, mas sentem o cheiro da vitória. O tenente Bezerra, um oficial que não subiu na hierarquia por sorte, mas por sangue e disciplina, levanta a mão e cerra o punho. Escute. O silêncio que se segue é absoluto, interrompido apenas pelo estalo de algum galho seco ou pelo som da respiração pesada dos soldados. Eles estão na boca de uma grota estreita, um desfiladeiro de pedras avermelhadas e vegetação agressiva. Bezerra tem a certeza matemática de que o seu alvo está ali, encurralado. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, finalmente cometeu o erro que o levaria à morte ou à prisão. Mas em um segundo, o mundo parece implodir. Um estrondo contínuo, violento e ensurdecedor começa a ecoar pelas paredes de pedra. Não são tiros isolados. É uma cacofonia que sugere centenas, talvez milhares de disparos simultâneos. O som é metálico, rítmico, aterrorizante. O tenente, um veterano de dezenas de combates, sente o gelo na espinha. Pelos seus cálculos, ele não está enfrentando um bando de 10 ou 12 homens. Ele está diante de um exército. E naquele momento, o homem que deveria ser o caçador percebe que se tornou a presa. Sem pensar duas vezes, ele grita a ordem que marcaria sua carreira para sempre: recuar. Essa é a história do dia em que Lampião venceu uma batalha sem gastar 10 balas, transformando lixo em terror e provando que, no sertão, a percepção da força vale muito mais do que a força em si. Para entender como um oficial experiente foi levado ao desespero por um punhado de latas velhas, você precisa mergulhar no que era o cangaço em 1932. Não se tratava apenas de homens armados correndo pela caatinga. Era um jogo de xadrez psicológico jogado em um tabuleiro de espinhos e poeira. O prestígio de um oficial da Volante dependia de medalhas e vitórias concretas, mas a sobrevivência de um cangaceiro dependia da sua lenda. E Lampião era o maior mestre que esse país já viu na arte de construir fantasmas. Naquela época, o sertão era um território onde a lógica da cidade grande não se aplicava. O jogo aqui não era sobre quem tinha mais farda, mas sobre quem entendia a alma do medo. A autoridade dos coronéis e a força bruta das volantes sempre esbarravam na astúcia de quem nasceu entre os chique-chiques. O exército e a polícia operavam sob manuais, táticas europeias e uma hierarquia rígida. Eles confiavam nos números. Se você tem 40 homens e o inimigo tem 10, você vence. Era uma matemática simples, mas Lampião sabia que a matemática do sertão é ditada pelo terreno e pelo silêncio. Ele era o mestre do caos, um estrategista frio que não buscava o sangue pelo sangue, mas a humilhação do sistema que o caçava. Para a sociedade da época, Virgulino era um demônio. Para os seus seguidores, um protetor. Mas, para si mesmo, ele era um sobrevivente. E em 1932, a situação do bando não era nada parecida com a imagem de invencibilidade que ele projetava. As fontes oficiais, por décadas, tentaram abafar o que realmente aconteceu naquela grota em Sergipe. A verdade, sussurrada nas feiras e guardada por sobreviventes, é que o bando de Lampião estava em frangalhos. Eles estavam exaustos, com metade dos homens doentes, sofrendo com as febres da caatinga e, o pior de tudo, quase sem munição. O capitão estava acuado, com as costas na parede e o cano do fuzil da lei encostado no peito. Se houvesse um confronto direto, o cangaço teria acabado ali mesmo, em uma vala anônima. Mas o que o tenente Bezerra e seus soldados não sabiam era que a inteligência de Lampião florescia justamente no desespero. Ele conhecia o seu adversário. Ele sabia que o oficial confiava demais nos próprios ouvidos e na doutrina militar que dizia que o volume de fogo indica o tamanho do inimigo. Enquanto a Volante subia a grota, acreditando estar diante de uma vitória fácil, Lampião olhava para o que o resto do mundo chamaria de lixo. Ele tinha em mãos um símbolo da precariedade,
Latas de querosene vazias, trazidas de alguma vila saqueada semanas antes. Aquilo que era descarte da civilização urbana estava prestes a se tornar uma tecnologia de guerra psicológica sem precedentes. Imagine a cena. O bando está escondido em uma depressão do terreno, uma espécie de anfiteatro natural feito de pedra bruta. Lampião distribui as poucas latas que tem entre seus homens mais saudáveis. Ele não lhes dá ordens de atirar para matar, mas de posicionar as latas em pontos estratégicos, onde a acústica da grota multiplicaria qualquer som. Ele sabia exatamente como o eco viajaria naquela fenda. Não era sorte. Era o conhecimento profundo de quem já tinha passado noites inteiras ouvindo o som do vento nas pedras. O personagem central dessa farsa, além do próprio Lampião, era um guia local, um caboclo que conhecia cada palmo daquela terra e que estava sendo obrigado a colaborar com a polícia. Esse homem preso entre o fuzil do tenente e o punhal do cangaceiro via a realidade se desdobrar diante de seus olhos. Ele viu Lampião amarrar barbantes de sisal nas latas, posicionando-as como se fossem instrumentos musicais de uma orquestra macabra. O medo desse guia era palpável. Ele sabia que se a mentira falhasse, ele seria o primeiro a morrer. Se a mentira tivesse sucesso, ele carregaria o segredo de uma das maiores humilhações da história militar brasileira. O plano de Lampião era cirúrgico. Ele não precisava de 500 tiros reais. Ele precisava que o tenente Bezerra acreditasse que ouviu 500 tiros. No sertão, a reputação é uma arma que atira sozinha, e naquela tarde, Lampião ia puxar o gatilho da imaginação do seu inimigo. A volante avançava, o calor aumentava e a tensão subia a cada passo. Eles estavam a poucos metros do que acreditavam ser o esconderijo final. O tenente já visualizava o relatório da vitória, a promoção, os aplausos na capital. Ele sentia o gosto da glória. Mas, de repente, o sinal foi dado. Um tiro isolado bateu contra o fundo de uma das latas de querosene. O metal oco vibrou, e o som, amplificado pelas paredes de pedra, ricocheteou de um lado para o outro, transformando um único disparo em um estrondo metálico que parecia vir de 10 direções diferentes. Antes que os soldados pudessem entender o que estava acontecendo, uma sequência de batidas e tiros esporádicos contra o metal criou uma cacofonia que simulava perfeitamente o som de metralhadoras e fuzis disparando em massa. O tenente Bezerra estancou. O som era insuportável. Era como se o chão estivesse tremendo. Na sua mente, treinada para identificar ameaças, a conta não fechava. Aquele volume de som só poderia vir de um contingente enorme. Ele olhou para os seus homens. Viu o pavor nos olhos de soldados que nunca tinham enfrentado nada parecido. O guia local, tremendo, apenas confirmou o que o oficial já temia. Eles são muitos, tenente. É o batalhão inteiro do capitão. O que se seguiu foi o triunfo da percepção sobre a realidade. O oficial, convencido de que estava entrando em uma emboscada suicida, não parou para analisar o ritmo estranho dos disparos ou a falta de balas atingindo as árvores ao seu redor. O medo do desconhecido, alimentado pelo barulho ensurdecedor das latas, venceu décadas de treinamento. Ele deu a ordem de retirada imediata. Os 40 homens, armados e preparados, fugiram grota abaixo em desordem enquanto, no alto da crista, um homem magro, de óculos de grau e lenço no pescoço, observava tudo em silêncio. Lampião não deu a ordem de atirar pelas costas dos soldados em fuga. Ele não queria gastar a munição que não tinha. Ele apenas guardou o seu punhal e, segundo os relatos, sentenciou com a frieza de quem conhece a alma humana. O medo é um bicho que se alimenta de barulho, e hoje o barulho foi meu. Naquele momento, ele não era apenas um fora da lei. Ele era o dono da narrativa. Nas próximas horas, o tenente Bezerra teria que enfrentar um desafio ainda maior do que as latas de Lampião. Escrever um relatório que justificasse a sua fuga. Ele descreveria um confronto feroz. Falaria de centenas de bandoleiros e de uma resistência heróica contra forças superiores. Ele precisava transformar a sua derrota psicológica em uma batalha épica para salvar o que restou de sua honra. Mas a verdade tem pernas curtas no sertão, e a notícia da estratégia das latas começaria a vazar, transformando-se em uma lenda que paralisaria as volantes por anos.
Mas como Lampião conseguiu manter a calma enquanto o exército estava a poucos passos dele? E o que aconteceu com o guia, o único homem que viu o truque de perto e sobreviveu para contar? O segredo que as fontes oficiais tentaram enterrar por quase um século revela que o mito da invencibilidade do cangaço não foi construído apenas com coragem, mas com uma inteligência que beirava a crueldade psicológica. Para entender o impacto desse evento, é preciso olhar para o que veio depois. 6 meses após o incidente em Sergipe, o simples som de um metal batendo contra o outro em uma estrada escura era o suficiente para fazer vilas inteiras se renderem. Lampião criou o que poderíamos chamar de batalhão fantasma. Ele descobriu que não precisava de homens de carne e osso para ocupar um território. Ele só precisava que as pessoas acreditassem que eles estavam lá. O token desse episódio, a lata de querosene amassada e perfurada, é o símbolo perfeito dessa subversão. O que era lixo virou uma ferramenta de domínio. Ver uma dessas latas abandonadas no caminho passou a ser, dali em diante, um aviso de que o capitão estava vigiando, mesmo quando a grota estava vazia. A reputação, como Lampião provou, é uma arma que atira sozinha, mas só quem conhece o terreno sabe onde puxar o gatilho da mente humana. O tenente Bezerra nunca se recuperou totalmente daquela tarde. Ele continuou sua carreira, mas o eco das latas de Sergipe o perseguia em cada sombra da caatinga. Ele aprendeu da maneira mais difícil que no sertão você não luta contra homens, você luta contra os mitos que eles criam. E contra um mito, nem o melhor fuzil Mauser do mundo é capaz de vencer. Mas a história não termina na fuga da volante. O que aconteceu nos bastidores do bando, nas horas que antecederam o truque, revela um Lampião ainda mais sombrio e calculista. Ele não apenas usou as latas, ele usou a vida de seus próprios homens como isca para testar a acústica do medo. E é nesse ponto que a história deixa de ser um conto de astúcia para se tornar um estudo sobre a sobrevivência a qualquer custo. 24 horas depois daquele estrondo, o silêncio na caatinga de Sergipe parecia ainda mais pesado do que o barulho das latas. O tenente Bezerra não parou de cavalgar até que o cheiro da grota fosse apenas uma memória amarga e a segurança do posto militar estivesse à vista. Ele estava exausto, com a farda rasgada pelos espinhos e a alma ferida pela dúvida. Enquanto seus homens se jogavam ao chão, buscando o alento da sombra, o oficial se trancava em uma sala improvisada diante de uma folha de papel em branco. Ele precisava escrever o relatório. Mas como descrever o que ele tinha acabado de viver, sem parecer um covarde ou um louco? Olha, para um militar de carreira, admitir que recuou diante de uma força que ele nem chegou a ver é o fim de qualquer pretensão de comando. Bezerra sabia que, na lógica do exército, se houve recuo deve ter havido um combate de proporções épicas. Ele então mergulha a pena no tinteiro e começa a criar o monstro que justificaria sua fuga. No papel, os 10 cangaceiros doentes e famintos de Lampião se transformam em 200 homens bem armados. Os 10 tiros disparados contra latas velhas viram 500 disparos de metralhadoras modernas. O eco das pedras se torna oficialmente o fogo cruzado de um batalhão organizado. Para você entender o peso disso, é preciso olhar para o que estava em jogo naquela mesa. Se Bezerra contasse a verdade, que ouviu barulho de lata e correu, ele seria motivo de chacota em todos os quartéis do Rio de Janeiro até Maceió. Mas, se ele inventasse um exército invisível, ele transformava sua derrota em uma retirada estratégica heróica. E foi exatamente isso que o sistema fez. O comando militar aceitou o relatório sem questionar, porque era mais fácil acreditar na existência de um exército fantasma de Lampião do que aceitar que a tecnologia e o treinamento oficial tinham sido derrotados por sucata. Enquanto isso, de volta à grota, o cenário era o oposto do caos descrito no papel. Lampião não estava celebrando com gritos ou tiros para o alto. Ele era econômico, até na vitória. Ele observava o guia local, o caboclo que tinha sido o espectador involuntário da farsa. O homem estava paralisado, olhando para as latas de querosene perfuradas, amarradas com barbantes de sisal, agora espalhadas pelo chão como brinquedos de criança abandonados. Para aquele guia,
O mundo tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Ele tinha visto a máquina de guerra do rei do cangaço por dentro, e ela era feita de nada. Lampião se aproximou do homem. Não havia ódio em seus olhos, apenas aquela frieza analítica de quem conhece o preço da informação. O capitão sabia que aquele guia era agora o homem mais perigoso do sertão para ele. Se ele falasse a verdade para a polícia, o truque nunca mais funcionaria. Se ele contasse que viu o grande Lampião brincando de fazer barulho com lata velha, o mito morreria ali mesmo. Mas Virgulino conhecia o código do sertão melhor do que ninguém. Ele não cortou a língua do homem. Ele apenas lhe entregou uma das latas amassadas e disse, em um tom que não admitia réplicas, leve isso. E se um dia você sentir vontade de contar o que viu, olhe para esse metal e lembre-se. Eu fiz um oficial do governo correr com isso aqui. Imagine o que eu faço com o que eu guardo na minha cintura. O guia partiu, carregando a lata como se fosse uma bomba prestes a explodir. Ele nunca contou a verdade oficial. Pelos próximos 40 anos, ele repetiria a versão do tenente, jurando por Deus que viu centenas de homens saindo das pedras. O medo de Lampião era maior do que a necessidade de verdade. E assim a mentira se solidificou, tornando-se o alicerce de uma nova fase do cangaço. Nas 72 horas seguintes, a notícia do massacre evitado pelo tenente Bezerra correu às capitais. Os jornais falavam da audácia dos bandoleiros, que agora pareciam possuir armamentos pesados vindos do exterior. A estratégia das latas tinha funcionado melhor do que Lampião poderia ter planejado. Ele não apenas salvou seu bando da aniquilação, ele mudou a forma como as volantes passariam a caçá-lo. Dali em diante, qualquer som estranho na caatinga, qualquer brilho metálico ao longe, era motivo para as tropas pararem por horas, enviando batedores e gastando dias em manobras cautelosas. A eficiência militar foi trocada pela paranoia, e no sertão, a paranoia é um câncer que corrói a disciplina. 6 meses depois daquele dia em Sergipe, o fenômeno do Batalhão Fantasma era uma realidade tática. Lampião começou a carregar latas e pedaços de ferro em suas mulas como se fossem tesouros. Ele desenvolveu uma coreografia do medo. Quando o bando estava cansado ou precisava atravessar uma área vigiada, eles não buscavam o confronto. Eles buscavam a acústica. Eles escolhiam o lugar certo, faziam o barulho certo e observavam das sombras o sistema recuar diante do próprio terror. O que ninguém viu, ou o que as fontes oficiais tentaram apagar, é que essa dependência da encenação mostrava o quão frágil o cangaço estava se tornando. Lampião estava jogando um blefe de alto risco. Ele estava construindo um castelo de cartas sobre o prestígio. Mas enquanto o blefe funcionasse, ele era o dono da terra. O token desse período, aquela lata de querosene, tornou-se a assinatura invisível de sua inteligência. Ela representava a subversão total, o lixo da civilização sendo usado para paralisar os representantes dessa mesma civilização. Mas todo sistema baseado no medo tem um ponto de ruptura. E para Lampião, esse ponto não viria de uma falha no truque das latas, mas da própria natureza humana. O poder absoluto que ele exercia através do mito começou a atrair traições internas. Seus homens, vendo que podiam vencer através da farsa, começaram a se tornar descuidados. A disciplina férrea que Virgulino impunha foi sendo substituída pela arrogância de quem se achava protegido por fantasmas. Anos mais tarde, quando o cerco finalmente se fechou de forma definitiva, muitos se perguntaram por que as táticas de distração não funcionaram. A resposta é simples. A reputação é uma arma que atira sozinha, mas ela só funciona enquanto o inimigo ainda tem algo a perder. No fim, as volantes pararam de ouvir e começaram a atirar primeiro, sem esperar pelo eco. Mas até que esse dia chegasse, o episódio da grota em Sergipe permaneceu como o testamento da genialidade de um homem que entendeu que a guerra é, acima de tudo, uma peça de teatro. O destino do tenente Bezerra foi o esquecimento burocrático. Ele viveu o resto de seus dias com a medalha de uma batalha que nunca aconteceu, assombrado pelo fato de que, no fundo de sua consciência, ele sabia que tinha sido derrotado por um objeto de 10 centavos. Ele nunca mais olhou para uma lata de querosene da mesma forma. Para ele,
Aquele metal não servia para iluminar a noite, servia apenas para lembrar do som da sua própria retirada. A grande lição que fica dessa tarde de 1932 no sertão é que a autoridade, por mais armada que esteja, é sempre vulnerável à imaginação. O sistema, com seus manuais e fuzis Mauser, foi dobrado pela astúcia de quem não tinha nada além de inteligência e o domínio do terreno. Lampião não venceu naquele dia porque era mais forte. Ele venceu porque sabia que o medo é um bicho que se alimenta de barulho, e ele soube exatamente como alimentar esse bicho até que ele ficasse grande demais para ser enfrentado. Hoje, quando olhamos para as fotos amareladas daquele período, vemos homens carregados de ouro, punhais e fuzis. Mas a verdadeira arma de Lampião não aparece nas fotos. Ela estava escondida no eco das grotas, na vibração das latas vazias e na cabeça de oficiais que confiavam mais no que ouviam do que no que viam. A reputação, no fim das contas, é o que sobra quando o barulho acaba. Se você estivesse naquela grota com o dedo no gatilho e o suor escorrendo pelos olhos, você teria tido a coragem de avançar contra o desconhecido? Ou você também teria recuado diante do exército invisível criado por um pedaço de metal? A história do sertão é feita de sangue, mas também é feita de silêncios que dizem muito mais do que 1000 tiros. E o silêncio que se seguiu à retirada de Bezerra foi o mais barulhento de todos. Ele selou a imortalidade de Lampião não como um simples fora da lei, mas como o maestro de uma orquestra de fantasmas que, por muito tempo, foi a única lei que o sertão reconheceu. A reputação é uma arma que atira sozinha, mas só quem conhece o terreno sabe onde puxar o gatilho. Se você gostou de descobrir o segredo por trás do Batalhão Fantasma de Lampião, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aqui, nós mergulhamos nos detalhes que a história oficial muitas vezes tenta esconder, trazendo à tona as estratégias e os personagens que moldaram o nosso passado de forma inesperada. Você acredita que o Tenente Bezerra foi realmente um covarde? Ou ele apenas agiu como qualquer homem sensato agiria diante do desconhecido? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão sobre esse dilema moral é o que mantém essas histórias vivas. Se você quer entender mais sobre como a astúcia e a estratégia podem vencer exércitos inteiros, tem outra história fascinante te esperando aqui no canal. Clique e continue essa jornada pelos bastidores do poder e da sobrevivência. Nos vemos na próxima história.